Olá, estou gravando aqui a aula da parte de tratamento térmico de materiais ferrosos, né? A gente vai falar sobre recozimento, normalização, têmpera em água e em óleo e o tratamento de revenimento que é seguido à têmpera, né? Para aliviar tensões e é, fornecer um pouco de tenacidade e dutilidade para o material. Bom, a gente já começa falando aí de dois tratamentos térmicos que são já conhecidos de vocês, provavelmente, né, que já viram na teoria. O recozimento, que é quando você aquece o material, ele recristaliza e você desliga o forno e deixa ele resfriando lentamente dentro do forno. E a normalização, que é o tratamento em que você eleva a temperatura, ele recristaliza e você tira ele do forno e deixa ele resfriando ao ar, tá certo? Bom, a gente vai falar então sobre esses tratamentos térmicos de materiais ferrosos. Antes, né, a gente vai ver aí quais são os equipamentos usados, né, num tratamento térmico. O principal aqui é o forno, né? Então a gente tem fornos de resistência elétrica. Esse é similar ao que a gente vai usar na aula prática, né? Aqui está mostrando resistências elétricas que estão aqui no interior desse forno. A gente também tem fornos com queima de gás ou de óleo, que também serve para aquecer o material. E a gente tem os fornos que fazem com que o aquecimento do material seja mais rápido e mais uniforme, que é o forno por indução. Nesse forno por indução, eu tenho uma bobina de cobre, né, que está circundando a minha matéria-prima, e nessa bobina de cobre, que normalmente é refrigerada a água, ela tem existe uma corrente elétrica que está passando nessa bobina, mas é uma corrente alternada. Então eu tenho ela passando nos dois sentidos ali alternadamente, numa frequência alta, não nos 60 Hz que a gente tem na nossa rede, aqui na parede, né? A gente tem aqui nesse forno uma frequência alta. E aí, essa corrente passando nessa bobina gera um campo magnético. Esse campo magnético em volta dessa bobina, ele induz uma corrente elétrica, que ora vai estar num sentido, ora vai estar no outro sentido, passando no interior do meu material. Opa, isso causa um efeito Joule que aquece essa matéria-prima rapidamente e uniformemente, tá? Muito mais uniformemente e rapidamente do que num forno elétrico ou num forno a gás, certo? Que aí a temperatura vai ter que ir de fora para dentro da minha matéria-prima para que ela chegue em todo o seu volume na temperatura desejada para o tratamento térmico, ok? Bom, um fator importante aí para o tratamento térmico é o tempo de encharque. É importante que o material fique com a temperatura de tratamento em todo o seu volume, certo? Então, se a gente está falando de um tratamento térmico feito num forno elétrico ou a gás, a queima de gás, a temperatura aqui na superfície vamos aqui, ó, a temperatura na superfície vai ficar alta muito mais rapidamente do que a temperatura lá no centro do material, certo? Então, para que eu tenha todo o volume do meu material com a temperatura necessária para fazer o tratamento térmico, eu preciso deixar um certo tempo, que é o tempo de encharque. O Copaert, ele sugere, né, alguns minutos para peças pequenas ou finas e 20 minutos para cada 10 milímetros para peças de maior tamanho, certo? Já o Dallas, acho que é Daniel Dallas, ele recomenda meia hora para cada polegada de espessura na maior seção. Isso dá o que? 20 minutos para cada 16 milímetros, né, em comparação aí com o Paert. Tem uma diferença? Tem. Tem outras recomendações? Tem. Então, isso aí é mais ou menos o tempo recomendado para o tempo de encharque. Okay? Bom, o que acontece se eu deixar um tempo curto demais? A peça vai ficar com temperatura mais baixa lá no centro
não vai ficar uniforme a temperatura. Se eu deixar um tempo extremamente longo, a peça vai oxidar mais, né? Vou gastar mais energia, pode haver descarbonetação, como a gente vai ver no slide seguinte, e pode haver uma coisa que não é desejada, que é o crescimento de grão. Crescimento de grão, quanto mais tempo o material ficar em temperatura elevada, pode acontecer crescimento de grão e vai ter problemas de, por exemplo, casca de laranja, né, que é um defeito de um material com grãos grosseiros, a hora que ele vai ser estampado, uma chapa de aço de grãos grosseiros, ela fica com um aspecto que parece aquela superfície da casca de laranja cheia de rugosidade, certo? Então, aqui tem um outro efeito da austenitização em tempo excessivo, ou seja, do tempo de encharque excessivo, né, que é a descarbonetação. No interior do forno, né, em que a atmosfera interna não é controlada, você tem oxigênio reagindo com carbono lá do aço e roubando esse carbono. Então, formando CO2 ou CO, monóxido ou dióxido de carbono, e roubando o carbono dali de dentro. Então, se eu tenho um aço que tem um determinado teor de carbono, próximo da superfície, ele começa a ficar com um teor menor. E aí começa a ter mais ferrita, ao invés de ter perlita. Então aqui está mostrando um aço de médio carbono, que foi feita uma normalização, e dá para ver aqui que nessa região mais próxima da superfície, né, você tem uma quantidade de ferrita muito maior, né, do que aqui no centro, onde você tem uma quantidade de perlita maior, certo? Aqui também dá para ver que nesse parafuso de alta resistência, né, que também sofreu um tratamento térmico, que você tem uma região muito esbranquiçada. Por quê? Porque o carbono foi roubado, e aqui foi roubado pela atmosfera, né? E aqui você tem uma quantidade de ferrita muito maior, ou seja, diminuiu a resistência mecânica desse parafuso nessa região. E aqui a gente tem uma trinca que foi formada, né, segundo a literatura, que provavelmente no tratamento térmico de têmpera, e o oxigênio do interior do forno entrou aqui nesse vão da trinca e reagiu com o carbono em volta dessa região e descarbonetou esse material, certo? Então isso aqui está mostrando problemas de tempos elevados de tratamento térmico. Bom, para fazer um tratamento térmico, a gente precisa conhecer os diagramas de fase do material da liga que a gente está utilizando. No caso aqui de aço ao carbono, né, a gente tem aqui o campo de austenita, o campo de ferrita com austenita, o campo de austenita com cementita, e aqui, abaixo de 723 graus, eu tenho o campo de ferrita mais cementita, certo? Bom, quando a gente tem um aço de composição aqui 0,8 ou 0,77, né, que é o aço eutetoide, né, a transformação eutetoide, que passa de uma fase sólida para duas fases sólidas, bom, a gente tem um aço que tem 100% de perlita, 100% de lamelas de ferrita e cementita, certo? Bom, um aço hipoeutetoide, né, é o que tem menos de 0,8% de carbono. Um aço hipereutetoide é o aço que tem aí mais do que 0,8% de carbono, certo? E aí, se eu tenho um aço com essa composição aqui de 1,2, abaixo dessa temperatura que ele está chamando aqui de ACM, eu tenho o início da formação da cementita primária. Então aqui está cementita com austenita, e depois tudo o que tem de austenita, ela se transforma em perlita, certo? Em ferrita mais cementita. E aí eu tenho a cementita primária mais a perlita. E aqui a mesma coisa, né? Num aço que tem menos do que 0,8% de carbono, a hora que ele passa nessa linha, que é a linha A3,
ele começa a formar a ferrita primária. Então, nesse campo eu tenho ferrita em convivência ali com a austenita, e aí a hora que chega nessa temperatura do patamar eutetoide, que é 723 graus, eu tenho tudo que sobrou aqui de austenita se transformando em perlita, certo? E aí eu tenho a ferrita primária mais a perlita. Ok, então a gente precisa conhecer os diagramas de fase do material que a gente vai fazer o tratamento térmico. Esse diagrama de fases aqui, né, é o mesmo da figura anterior, porém ele está mostrando aquela linha A1, que é o patamar eutetoide, ele está mostrando aqui a linha ACM, que é essa linha vermelha aí, e ele está mostrando aquela linha A3, né, que é a linha de transformação ali da ferrita primária, certo? Bom, ele está mostrando aqui também algumas regiões. Primeiro, essa região roxa é a região onde eu aqueço o meu material para ele sofrer a transformação, para que ele sofra o tratamento térmico que está indicado aí. Então, no caso aqui, para recozimento, é essa linha roxa. Então, para aços hipoeutetoide, essa linha roxa ela está mais ou menos 30 graus acima da linha A3. Para aços hipereutetoide, essa linha roxa está 30 graus acima da temperatura A1, que é o patamar eutetoide, certo? Já no caso da normalização, que é o outro tratamento térmico, a gente tem para aços hipoeutetoide uma faixa de temperatura e de austenitização de até 50, 55 graus acima da temperatura A3. E para aços hipereutetoide, a gente tem 50, 55 graus acima da temperatura ACM, certo? Então, muda aí a temperatura para aços hipo e hipereutetoide, e dependendo se é uma normalização ou se é um recozimento. Aqui ele destaca também em vermelho, né, a temperatura para fazer um tratamento de homogeneização ou de trabalho a quente, forjamento, laminação, extrusão a quente, e homogeneização, que é para, depois de fundir o material, você coloca nessa temperatura por um tempo para ele fazer uma homogeneização da composição química desse material, né? Dá tempo aí de haver difusão atômica e homogeneizar a composição, ok? Ok, então isso já foi falado. Aqui nesse slide está repetindo, né, o que foi falado lá para normalização e para o recozimento, para aços hipo e hipereutetoide, certo? Então aqui está recozimento e aqui normalização. Para o hipereutetoide, 55 graus acima do ACM para normalização, e para o recozimento no hipereutetoide eu tenho 30 graus acima do patamar eutetoide. E aqui para o hipoeutetoide, né, a normalização 55 graus acima da temperatura A3, da linha A3, e no recozimento 30 graus acima da temperatura A3, ok? Ok, mas esses outros aqui, o que é essa esferoidização? É um tratamento térmico também, né, em que você coloca o material 30 graus, cerca de 30 graus abaixo da temperatura A1, tá? Que é o patamar eutetoide, e aí você faz com que a sementita, a sementita primária, ela se apresente numa forma de esferulita, né? De uma forma esférica, que melhora a usinabilidade desse material e a conformabilidade também desse material. E esse processo anil aqui é o recozimento subcrítico.
é o recozimento para alívio de tensões. Então, você tem um material que apresenta tensões residuais, você fazendo um tratamento térmico a 80, 170 graus abaixo da temperatura do patamar eutetoide, né? Se eu falei eutético, é eutetoide, tá? Na esferoidização. Eutetoide, então você fazendo numa temperatura abaixo desse patamar eutetoide aqui de 80 a 170 graus abaixo, você faz um alívio de tensões nesse material, ok? Ok, então isso aqui já foi falado, né? Esferoidização, então alto carbono, materiais hipereutetoide, em aços hipereutetoide, os carbonetos em forma arredondada melhoram, né, a usinabilidade e a conformabilidade do material. Isso aqui é só para destacar, né, que os aços hipereutetoide, eles não são totalmente austenitizados para fazer o recozimento, né? Então, voltando aqui, ó, nessa figura, vou apagar aqui, o que ele está falando é isso aqui, né? Que para fazer o recozimento dos aços hipereutetoide, você não traz ele aqui para esse campo, esse campo aqui, que é o campo da austenita, né? Você aquece ele numa temperatura aqui um pouco acima, né? 30 graus aí acima do patamar eutetoide, ok? E por quê? É isso que estava lá no slide. Para evitar que se forme sementita proeutetoide, né, que é a sementita primária, nos contornos de grão da austenita, o que fragiliza o aço na operação de conformação mecânica ou em serviço, né, na utilização dele. Bom, aqui a gente está falando da transformação isotérmica, né? Então, o material é aquecido, ele recristaliza e depois ele pode ser resfriado de forma contínua, né? Ou interrompendo o resfriamento. Então, aqui, de forma contínua, seria isso aqui, ó, né? A curva de temperatura dele está abaixando ao longo do tempo, certo? Certo. Agora, esse aqui é um tratamento isotérmico. O que acontece no tratamento isotérmico? Eu resfrio, né, até uma certa temperatura e depois mantenho nessa temperatura até ele sofrer toda a transformação de fases. Então, aqui ele está passando pela linha de início de formação da perlita e aqui ele está passando pela linha de final da transformação perlítica. Então, está formando perlita. Esse é um aço eutetoide, né, 0,8% de carbono, e aí eu tenho 100% de perlita. Legal, transformação isotérmica. Eu mantive a temperatura durante um certo tempo para que ele transformasse numa única temperatura. Legal, mas eu posso fazer essa mesma transformação ocorrer numa temperatura mais baixa. E aí, olhando na curva TTT do material, né, eu vejo que abaixo do cotovelo, né, eu tenho aqui o início da formação de bainita e o final da formação de bainita. Então, início e final de transformação ou de formação da bainita, de passagem da austenita para bainita. Então, no primeiro tratamento aqui, eu tenho uma formação de perlita num tratamento isotérmico, num recozimento isotérmico. Agora, eu tenho também a possibilidade de fazer esse tratamento aqui que eu chamo de austêmpera. O que é austêmpera? É o tratamento que forma a bainita. A bainita é uma microestrutura, uma fase que ela é intermediária entre as características da perlita e as características da martensita. A martensita, o resfriamento é tão rápido que não dá tempo de haver difusão atômica. Então, ela se transforma de CFC, cúbica de face centrada, para TCC, tetragonal de corpo centrado, por deformação. Né? O material cisalha para formar a martensita. Legal.
Então isso aqui é uma estrutura extremamente dura e frágil, e aqui, né, na perlita, eu tenho uma estrutura que é mais tenaz, né, e que houve a transformação por difusão atômica. Teve tempo para haver difusão, que difusão é um processo lento. E aí eu formo ou perlita grossa ou perlita fina, certo? Certo. Legal, mas e no outro tratamento aí, que é o da austêmpera? Na austêmpera, bom, na martensita, então, eu tenho cisalhamento, né? E na austêmpera eu tenho uma mistura de difusão e de cisalhamento, porque a temperatura é intermediária. Então, na austêmpera eu tenho a formação da bainita, que tem uma dureza elevada, então de 50 a 55 róculo C, que é alta, né? Porém, ela tem mais tenacidade do que uma martensita revenida, que tem a mesma dureza. Então, se eu fiz um tratamento de têmpera e revenimento e obtive 50 a 55 róculo C no meu material, a tenacidade desse material temperado e revenido é menor do que a tenacidade da bainita que tenha essa dureza aqui, ó. Ok? Ok, então a bainita ela tem uma transformação que é intermediária entre só difusão da perlita e cisalhamento apenas lá da martensita. Ela tem um misto. E aí ele está dizendo também que quanto menor a temperatura da austêmpera, maior a dureza. Lógico, né? Quanto menor essa temperatura aqui, mais próximo da condição de transformação por cisalhamento, menos difusão atômica. Ok? Bom, aqui a gente tem as curvas TTT, né, para aços hipoeutetoide e para aços hipereutetoide. No hipoeutetoide, eu tenho um campo que vai ser destacado aqui, ó, que é o campo de alfa primário mais austenita. No aço hipereutetoide, eu tenho um campo que está destacado aqui, que é o da cementita primária mais austenita. E depois disso eu tenho o campo da perlita, que é essa faixa acima do cotovelo, né? E que eu tenho lá a linha de início da perlita, vou voltar aqui um pouco, a linha de início da perlita que está aqui e a linha de final da transformação da perlita, certo? Certo. Nos dois casos, certo? Legal. E aí o recozimento para esses materiais hipo e hipereutetoide. O recozimento é uma transformação lenta, né? Então aqui está o tempo. É uma transformação lenta em que eu vou obter ali a perlita grossa ou fina, dependendo da inclinação aí dessa curva de recozimento, certo? Bom, e aí, para fazer a têmpera, o resfriamento tem que ser rápido. E aí eu tenho que não cruzar o cotovelo aqui dessa curva, né? E atingir aqui a martensita, a linha de início e final de martensita. Mesma coisa aqui para o hipereutetoide, certo? Certo. Aqui, né, ele está considerando, né, que a temperatura de início é uma temperatura aí, já próxima ali do A3, né? Então uma temperatura maior do que essa daqui, né, para o aço hipereutetoide, né, em que eu tenho uma temperatura aí acima da temperatura do patamar eutetoide. Ok? Ok. E aqui nesse campo verde eu tenho o campo de formação da bainita, certo? Então eu tenho aqui um campo mais próximo aqui da parte do cotovelo, né, que eu tenho uma bainita superior, e um campo mais afastado do cotovelo, mais próximo da martensita, em que eu tenho a bainita inferior, certo? Certo. Então, para os dois casos. Aqui nesse gráfico eu estou comparando, né, a resistência mecânica, né, em função aqui do teor de carbono, né? Então aqui um aço 1020, por exemplo, 1040, e aí eu estou vendo resistência à tração e limite de escoamento.
para um material normalizado e um material recozido. É lógico que o material normalizado, em que foi tirado do forno e deixou resfriar ao ar, né, ele vai resfriar mais rápido. E resfriando mais rápido, ele vai apresentar uma resistência mecânica maior do que o mesmo aço, mesma composição, que foi resfriado dentro do forno. Isso tanto para resistência à tração como para o limite de escoamento, certo? Então, por uma determinada composição, eu tenho lá a resistência do normalizado maior do que a do recozido. E quanto à dutilidade e tenacidade? Para uma mesma composição, né, por exemplo, aqui esse aço 1040, eu tenho o aço que foi recozido, né, com uma dutilidade maior do que o aço que foi normalizado. Resfriou mais lentamente, a dutilidade aumenta e a energia ao impacto, ou seja, a tenacidade, também aumenta. Ok? Então, alongamento ou dutilidade, né, vista aí pelo alongamento, está aqui a barra de escala ou a ordenada do alongamento. Bom, na têmpera. Então, na têmpera a gente já falou que não pode cruzar o cotovelo, em nenhum dos casos, nem no hipereutetoide, nem no hipoeutetoide, certo? Bom, só que tem um problema, né? A gente viu lá no primeiro slide que o material trinca, pode haver trincas por tratamento térmico de têmpera. Cara, como é que isso acontece? Inicialmente, o material não era totalmente austenítico? Era. Então está aqui o austenítico. E aí ele é mergulhado dentro de um meio em temperatura baixa. Legal. E aí ele forma a martensita, essa parte cinza que está aqui. Ó. Essa parte cinza, ela é extremamente dura, extremamente resistente, pouco dútil. Né? E aí você ainda tem aqui dentro a austenita, porque a primeira parte que troca calor é a superfície. Legal, só que na transformação de austenita para martensita, o volume aumenta. Cara, então você tem encapsulado aqui dentro dessa martensita, você tem uma austenita que precisa expandir para virar martensita. Ela consegue? Pô, a cápsula que está em volta dela é extremamente rígida. Ela começa a forçar essa martensita na transformação, essa martensita que está na borda, e aí você tem as trincas aparecendo aqui no seu material. Então, isso acontece porque você tem uma austenita que é CFC se transformando numa estrutura tetragonal de corpo centrado, que é a martensita, certo? Então, essa mudança de volume acaba causando esse problema de trincas. Dá para contornar isso de alguma forma? Dá. Esse tratamento térmico aqui da Martempera, ele é um tratamento térmico em que você tem lá o material numa temperatura alta, né, e você resfria ele rapidamente até uma temperatura que ele ainda não transforma em martensita. Né? E aí você deixa um certo tempo, ou seja, um tratamento isotérmico, né? E aí você deixa um certo tempo aqui nessa temperatura até que a temperatura do interior chegue na mesma temperatura da superfície. Então aí você está diminuindo o gradiente térmico que existe no interior do material. Equilibrou a temperatura? Equilibrou. O que você faz agora? Agora você resfria. E aí o material atravessa ali a linha de início e final da martensita. Com isso, você diminui a chance de aparecimento de trincas e de causar tensões residuais. Ok? Ok. E aí a gente tem aqui alguns aços, né? Por exemplo, já foi falado nele aí em algum momento, aço 4340, SAE 4340. Pô, é um aço de 0,4% de carbono, 0,40% de carbono. E é um aço que tem, né, por esse número aqui, 43,
ele é um aço ligado ao cromo, níquel e molibdênio. E ele apresenta uma característica importante que é de alta temperabilidade. O que significa isso? Que você consegue formar martensita mesmo longe da região que sofreu a troca de calor. Opa! A dureza não é a dureza máxima, ou pode não ser a dureza máxima, mas é uma dureza que se mantém ao longo da profundidade do material. Então, alta temperabilidade e a capacidade de endurecimento em profundidades maiores. Existe um ensaio apropriado para isso, para verificar a temperabilidade, que é o ensaio Jomini, que a gente vai ver aqui nesse slide. Eu tenho um corpo de prova padronizado, né? É um corpo de prova cilíndrico, e ele tem aqui um apoio, né, para ser colocado nesse apoio. Ele sai do forno, onde ele ficou em temperatura elevada, né, para ser austenitizado, e aí ele é posicionado aqui nesse apoio, e aí tem aqui embaixo um tubo que tem água passando aqui com uma determinada pressão, o tubo tem um diâmetro apropriado, e aí a água vai bater nessa superfície aqui do corpo de prova e vai espirrar para cá. Então o corpo de prova está sendo resfriado por essa extremidade aqui de baixo, certo? E aí você tem na extremidade aqui de baixo uma taxa de resfriamento alta e forma martensita fácil. Para os outros pontos longe dessa superfície, a taxa de resfriamento é cada vez menor, certo? Certo. Então pode ser que em algum momento você já não forme mais martensita. Legal. E aí você pode pegar um corpo de prova desses, pegar a seção longitudinal dele, né? E ir medindo a dureza. A dureza aqui perto da região que temperou bastante, a dureza aqui, a dureza aqui, a dureza, e vai medindo a dureza e fazendo um perfil, traçando um perfil de dureza. É isso que aparece aqui, ó. Então eu tenho para um aço 1050, que tem 0,5, né, de carbono, que é essa curva aqui, né, eu tenho a maior dureza, desculpa, a maior não, a segunda maior dureza, que é aqui quase 64 Rockwell C, certo? Rockwell C aqui, ó. Que é uma dureza extremamente alta. Só que se você pegar esse 1050 a 7,5 milímetros, a dureza dele já é baixa, já está ali nos seus 38, 36 Rockwell C. Enquanto que o 4340, ele começa em 60 Rockwell C, ou seja, mais baixa do que a dureza do 1050 temperado, né? Porém, a dureza dele cai um pouquinho lá na frente, mas está sempre aqui próxima dos 58,60 Rockwell C. Então, ele, mesmo a 45 milímetros da profundidade, da extremidade do corpo de prova, né, você consegue uma dureza elevada nesse 4340. Então, essa é uma grande vantagem aí desse material, certo? Então, não apresenta maior dureza, mas alta temperabilidade. Uma outra coisa a gente analisar aí da têmpera é a tal da severidade. Bom, aqui a gente tem meios de têmpera, né? Então eu posso temperar em óleo, posso temperar em água, em salmoura, em nitrogênio líquido, etc. Bom, aqui tem óleo sem agitação, moderadamente agitado e violentamente agitado. Água sem agitação e fortemente agitado. O que muda? O que muda é o seguinte, a hora que você coloca dentro do tanque ali com óleo, com água, o seu corpo de prova a 800 graus, ele evapora aquela água e forma uma nuvem de vapor ali, de gás, em volta da sua peça. E essa nuvem de gás impede que o resfriamento aconteça intensamente, certo? Então, se você fizer uma agitação, você não deixa formar essa nuvem ali, essa camada de vapor, e aí você tem um resfriamento mais intenso. Então a severidade da têmpera está mostrando isso, que quanto mais fortemente agitada, né, mais
maior o número aí da severidade. E aí você aumenta o resfriamento, aumenta a quantidade, a possibilidade de trincas e de distorção, né, de empenamento, por exemplo, da sua peça temperada, certo? Bom, porém, você aumenta a formação da martensita, aumenta a dureza final do seu material temperado, ok? Ok. Bom, depois da têmpera, a gente tem um tratamento de revenimento. O tratamento de revenimento, ele pega aquela estrutura, desculpa, aquela microestrutura que é a têmpera e que está numa condição meta-estável. Então aqui eu tenho a minha garrafinha d'água numa condição meta-estável. Ela pode ficar desse jeito aqui por séculos, né? Mas se vier um vento forte aqui, né, derruba ela para a condição mais estável, né? Essa é a condição estável dessa garrafinha, certo? Essa é a condição meta-estável. É o que acontece com a martensita. Na martensita eu tenho uma fase que se transformou, né, e pode ficar naquele jeito ali por séculos, por milênios. Mas se você dá calor, né, temperatura aí, o calor e tempo, ela vai se transformar na fase mais estável, que é quem? A perlita, né, ferrita e cementita, no caso de um aço ao carbono. Bom, então, o revenimento é o tratamento que você reverte, né, parte da martensita para as fases que são estáveis termodinamicamente. Legal? Então, com isso, você ganha tenacidade, ganha dutilidade e diminui as tensões internas desse material. Certo? Certo. Aqui uma coisa para ser observada, né, da literatura americana, que tempering é o tratamento de revenimento e quenching é o tratamento de têmpera, tá? Então aqui ele está falando da temperatura de revenimento. 300 graus, 500 graus, 600, é uma temperatura mais baixa do que a temperatura de recristalização, lógico. Porque se você recristalizar, você volta tudo para austenita. Então você quer uma temperatura mais baixa, então de 300 a 550 graus, e por um certo tempo. Quanto mais tempo você deixa, mais martensita você reverte, certo? E aí, quanto mais tempo você deixa, ou quanto maior a temperatura, maior a queda que você tem de resistência à tração, ou de limite de escoamento, ou de dureza. Porém, você ganha em dutilidade, redução de área e alongamento são dois parâmetros de dutilidade, certo? Certo. Então, isso aqui ele mostra, né, destaca aí o que é, né? Então, temperatura de revenimento de 300 ou de 500 graus, e aí aqui você tem a queda, né, de dureza, ou melhor, desculpa, a queda da primeira linha aí, roxa, que é a de resistência à tração, e a de limite de escoamento, cujos gráficos estão aqui, né, cuja escala estão aqui. Depois, alongamento, né, alongamento e redução de área, que são parâmetros de dutilidade nessa escala aqui da direita, e depois a dureza Brinell, né? Está aqui o número da dureza Brinell, mas dá para ver que ela está caindo a dureza com o tempo e com a temperatura maior aí de revenimento, certo? Nessa última tabela aqui, a gente tem até aqui, ó. Aqui a gente tem aços 1045, né? Isso aqui é aço com recozimento, normalizado, tempera em água, tempera em óleo, temperado e revenido a 200 graus e 1 hora, né? Ou a 600 graus por 4 horas. Qual foi a dureza que se obteve no material? Tá? Rockwell B ou Rockwell C, Brinell e Vickers, né, para cada um desses materiais, e onde é que está a microestrutura de cada um deles lá no livro do Colpaert, tá? E do que é consistida, ou melhor, do que consiste cada uma dessas microestruturas.
dessa microestrutura, certo? Então aqui tem para os aços 1045 e depois para o 4340, temperado em água e temperado em óleo, né? Mesma dureza Rockwell C aqui de 47, certo? Certo. Bom, e aqui tem, para finalizar, algumas microestruturas do 1045 recozido, né? Então foi resfriado lentamente, aqui está a ferrita primária, né? O ferro alfa primário, e aqui a perlita, certo? Então, perlita, aí as lamelas de ferrita e cementita. Aqui também está mostrando um aço 1050 com resfriamento lento, visto lá no Copaert, tá? E aqui um aço hipereutetoide, ou seja, com alto teor de carbono, e que apresenta a cementita aqui no contorno de grão daquela perlita, desculpa, daquela austenita que existia inicialmente, né? Então a cementita primária, né, ela se forma aqui nesse contorno de grão da austenita inicial, da austenita que deu origem a tudo. E aqui a gente tem a perlita, né, as lamelas de ferrita e cementita. Ok? Bom, era isso. Na aula prática a gente vai ver mais coisas, tá certo? E a gente vai parar aqui e eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo.